Olá, quinto ano, bom dia. Quarta-feira, na quarta-feira a gente trabalha História, dia 20 de 10 de 2021. Hoje nós vamos iniciar na página 187 do livro de História, tá certo? Vamos dar continuidade aos conteúdos que a gente vem trabalhando aí no nosso livro de História. A gente inicia com a leitura do conteúdo, a leitura do assunto e logo depois a gente dá continuidade e responde às perguntas solicitadas pelos livros. Então, abre o livro de História na página 187 e vamos começar mais uma aula de História. A descoberta do ouro e as revoltas nativistas. O Brasil entre o século XVII e o século XVIII foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. Outra coisa também importante no livro de História é que vocês estejam aí com o marcador de texto. Por quê? Porque tem alguns conteúdos, tem algumas partes lá, alguns pontos que a Fabiana manda grifar, que são ali aqueles pontos mais importantes do conteúdo que a gente vem trabalhando. Então, pega aí também o marcador de texto para que vocês possam aí acompanhar a leitura e quando a Fabiana mandar marcar, vocês marcam, tá certo? O ouro das Gerais. Desde os princípios da colonização portuguesa se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jacidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes e, a partir do século XVIII, as Gerais tornaram-se a região mais importante da colônia portuguesa. Diferentemente da zona do açúcar, com poucas e pequenas cidades, Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas, como Mariana Sabará, São João del Rei e Vila Rica. E aí a gente tem moedas de ouro do século XVIII. A revolta de Beckman, a falta de mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravização dos indígenas, defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa, e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e os revendia, e Portugal por preço bastante elevado, enquanto os produtos vendidos na colônia eram muito caros e de péssima qualidade. Geraram em 1684 a revolta liderada, então vamos marcar aí, em 1684, a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, ricos proprietários rurais que, aproveitando-se da ausência do governador, declararam-no deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio. Então, a revolta foi liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, é isso? Em 1684. Vamos grifar aí. 1684 até o fim do parágrafo comércio, onde tem a palavra comércio. Ok? Página 188. Aí a gente tem uma imagem, não é? Aí diz assim, Beckman se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso. O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e ainda enforcou Thomas Beckman. Grifa aí também, gente. Os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. A Guerra dos Emboabas. As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais, espalhada pelo Brasil e pela Europa, atraíram muita gente à região para garimpar. Os bandeirantes paulistas, acostumados ainda a andar e minerar aquelas terras, chamavam os recém-chegados
de Emboabas, que em língua indígena significa forasteiro. Então, vamos grifar aí. Apesar de dizer também que significa aves de pés cobertos de penas, por causa das botas que os portugueses usavam. Aí a gente tem uma estátua em Caeté, em Minas Gerais, homenagem à liderança de Nunes Vianas na Guerra dos Emboabas. Página 189. Os paulistas consideravam-se donos da região e se apoderaram das terras, impedindo que outras pessoas explorassem o ouro, o que ocasionou violentos conflitos entre paulistas e Emboabas. O entendimento pela posse das minas teve início em 1707. Os Emboabas eram liderados por Manuel Nunes Vianas e os paulistas por Manuel de Borba Gato. Grifa aí também. O mais importante combate deu-se às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para o Emboabas. Mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram se vingar-se. Esse episódio ficou conhecido como o Capão da Traição, em 1709. Grifa aí também. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos Emboabas naquela batalha, e Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes, mas quando eles largaram as armas, Bento decretou um massacre de 300 bandeirantes que se venderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu estabelecer a paz entre eles. A Guerra dos Mascates. Chamou-se Guerra do Mascate, o conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terras e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes, em geral portugueses que moravam em Recife, que eram chamados pejorativamente de mascate. Vamos grifar aí esse parágrafo? O conflito foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho, que tinham suas lavouras de cana financiadas pelos comerciantes recifenses e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes recifenses, que eram os mascates, contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativamente. Desejo este atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-se independente. Ou seja, naquela época, Recife ele era independente de Olinda. E hoje a gente vê que Recife ela é bem mais ampla, ela tem um comércio bem maior do que Olinda. A sua independência foi melhor para Recife porque fez de Recife uma cidade bem maior, não é verdade? Portugal enviou um novo governador que prendeu alguns senhores de engenho. E as lutas acalmaram-se. A paz foi restabelecida entre olindenses e recifenses. O Recife passou a ser chamada a capital de Pernambuco. E até hoje, não é isso? Ela é a capital de Pernambuco. A revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Grifa aí. Na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o imposto por tudo que fosse descoberto. Nas casas de fundição, o ouro e todo o metal encontrado nas minas, antes de serem derretidos e transformados em barras, tinham deduzida a quinta parte, ou seja, um quinto,
imposto devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como o Quinto dos Infernos. Grifa aí. Essa cobrança provocou revolta nos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas ocas de madeira, os chamados santos de pau oco. Aí tem esse ditado, não é? Popular, que o pessoal chama do santo do pau oco, não é isso? Onde se escondia ouro em pó. Os revoltosos foram liderados por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Na noite de 28 de junho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam a casa do ouvidor, magistrado que os donatários colocaram em seus domínios, no período colonial. Apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiadas e foram presos e mortos. Página 191. Vamos lá. Observe a imagem abaixo. Que atividade econômica está sendo representada aí? Como? Não, gente. Que atividade é essa? A extração do ouro. Extração do ouro. Numeral 2. Numeral 2 eu posso ditar, não posso? Bora lá? 2. O Brasil. O Brasil. Entre os séculos 17 e 18. X, V, I. 18. Foi marcado por vários, o quê? Quem é que sabe? Movimentos. Vários movimentos. Vários movimentos denominados por alguns atores de revoltas nativistas. De revoltas nativistas. Deixa eu ver se é com esse mesmo. Por ser uma luta. Por ser uma luta de nativos, ou seja, nativos do Brasil. Quem são esses nativos que ele fala, gente? São os índios, não é isso? Contra quem era essa luta? Estrangeiros e estrangeiros e portugueses. É isso? Estrangeiros e portugueses. Ok? Terminamos aí. Tentem fazer o numeral 3 sozinhos. E daqui a pouco a Fabiana faz a correção. Certo? Bora lá?
Vamos lá. Nome dado ironicamente pelos paulistas aos forasteiros. Quem conseguiu? Bora ver? Dado ironicamente pelos paulistas aos forasteiros. Qual é? Qual, gente? Qual é, gente? Dois. Estão com sono, estão com o quê? Já estão no feriadão, é? Qual é o número lá do segundo? Nome dado pelos olivenses aos comerciantes do Recife. 2, 1, que são emboabas. Episódio que consumou a vida dos emboabas. 3. E o último? 4. Página 192. O que gerou a revolta dos Beckman? Quem fez? Fala aí. A falta de mão de obra para a lavoura, da cana-de-açúcar e dependência do fim da escravidão indígena. Certo, também. Vamos lá. A falta de mão de obra, página 192. Página 192. Quesito 4, letra A. A falta de mão de obra para a lavoura dos colonos. Mas o seu tá certo, viu, Brenda? Maranhenses com a Companhia de Comércio Maranhão. Bora lá, gente, fazendo. Vou repetir, viu? A falta de mão de obra. Coloca mais a cadeira assim. Vira. A falta de mão de obra para a lavoura dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio Maranhão. Do Maranhão, gente. Do Maranhão. A falta de mão de obra para a lavoura dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão. Ok? Letra B. O que aconteceu com Thomas Beckman? Quem é que lembra? E o que mais? Ele foi o quê? Ele foi preso e enforcado, né? É morto, mas assim, as palavras que ele usavam antigamente, se a gente perceber, são palavras bem pesadas, né? Mas infelizmente era o que acontecia com eles, né? Muitos deles foram mortos, mas eles eram esquartejados, enforcados, né? Ele foi preso e enforcado. Certo? No quinto quesito, ele diz o seguinte, ó. De acordo com o texto Ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século XVII? Os bandeirantes paulistas
paulistas. Bora, gente, aqui para eu apagar. Os bandeirantes paulistas acharam jazidas e metais preciosos, que na verdade eram ouro em pó, né? No interior em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Bora lá? Deixa eu apagar aqui para que vocês não se confundam. Letra B, do quarto quesito, ele foi o que aconteceu com Thomas Beckmann, ele foi preso e enforcado. Já o quinto quesito, de acordo com o texto, o ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século XVII. Os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Sexto quesito. Eu não trabalho no texto. Vamos lá. Sexto quesito. Em relação à Guerra dos Emboabas, pinte a resposta correta às questões abaixo. Letra A. Em que local aconteceu os conflitos? Minas Gerais. Marco X, circula. Minas Gerais. Letra B. Quem estava envolvido nos conflitos? Paulistas e portugueses. Marco X. Letra C. Quem liderava os emboabas? Manuel. Não. Manuel N. Viana. Marco X. Em que ano a revolta teve início? 1707. Vamos voltar para o primeiro. Letra A, qual é a resposta? Minas Gerais. Letra B. Letra C. E letra D. 1707. Olha só, gente. Para casa vai ficar a página 193, tá certo? Para casa fica a página 193. E na próxima aula, a tia Fabiana faz correção dessa atividade de casa. Beijo para todo mundo e até amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau.